boa noite. Então, vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, já encaminhando hoje para o quarto versículo, versículo 4. Né? Então, acho que é importante a gente fazer um apanhado geral do que já foi estudado, ou pelo menos do contexto, né? Porque não se trata de um discurso especificamente, onde às vezes um versículo isolado é possível de ser analisado sem pensar no contexto da cena. Né? Às vezes, nem sempre. No caso específico desses 4 versículos que nós já estudamos, né? Hoje vamos estudar o quarto, aliás, existe uma cena acontecendo, existe um evento acontecendo. Que evento é esse? Jesus peregrinava com os discípulos, possivelmente, é o que parece, ele passava por uma seara, uma senda, que era aquela lacuna, aquele ato entre uma plantação e outra. Era muito comum isso na Palestina do tempo de Jesus, do século I, porque não haviam cercas, né? Imaginem só, hoje você tem uma fazenda de vários hectares, toda cercada com arame, né? E com madeira. E isso é algo impensado na Palestina. Não se tinha árvore em abundância, como se tem no Brasil, por exemplo. Né? Quanto menos reflorestamento. Metal, então, para se produzir arame, era uma coisa inimaginável. Então, as plantações elas eram separadas, às vezes por uma vala, às vezes por um caminho, uma estradazinha. Então, possivelmente, Jesus estava atravessando um desses caminhos. Possivelmente, também a gente diz possivelmente porque a cena não dá maiores detalhes, né? Mas possivelmente indo para Jerusalém, quando eles encontram com um grupo de fariseus. E justo na hora em que os discípulos de Jesus, mortos de fome, né? Então, como diz minha mãe, a fome era brava, né? Eles haviam adentrado uma dessas plantações que margeavam a estrada, e apanharam algumas espigas, ou de centeio, ou de trigo, também não dá para saber. E comido, o grão cru, tamanha fome. E aí então um grupo de fariseus censura essa atitude. Sabe aquela situação em que você não tem o que falar, você inventa? Então não havia motivo real para se censurar o ato deles, e eles forçam a barra, dizendo, porque hoje é sábado. E ali eles cometem um primeiro absurdo teológico, porque justamente no sábado era proibido o jejum. É proibido o jejum. Então, eles estavam justamente cumprindo o mandamento ao se alimentarem. Aí Jesus aproveita a situação para transmitir um ensinamento muito profundo. Daí a relevância, né, pedagógica dessa passagem, porque Mateus a insere na composição do seu livro. Aparentemente seria uma passagem trivial. Os fariseus pegando no pé dos discípulos de Jesus. Isso acontecia o tempo inteiro. Mas porque nessa passagem específica, com aquilo que Jesus disse especificamente, se tem um ensinamento tão importante? É o que a gente tem procurado ver nas últimas semanas. A semana passada, por exemplo, a gente destacou a questão da leitura. Quando a gente colocou em evidência o lestes, né? Da passagem passada, do versículo, aliás, anterior, da semana passada. Por detrás desse rigorismo, por detrás dessa mesquinhez, desse fanatismo, dessa tolice na atitude dos fariseus em censurar o fato dos discípulos se alimentarem, e só isso, nada além disso, existe uma maneira de ler as Escrituras e de entendê-la. Existe um olhar para com a leitura. Nós chamamos a atenção disso semana passada. Porque a doutrina espírita, ela se fundamenta em todo um corpo bibliográfico. Quando a gente pensa em Allan Kardec, vamos tomar esses 2 autores, né? O primeiro é o mais importante, é aquele que fundamenta todo o corpo filosófico do Espiritismo. Quando a gente pensa em Allan Kardec, e quando pensa em Chico Xavier, que é o médium de maior, né, expressão, a gente pensa em uma obra ligada a quê? Literatura. A gente pensa em bibliografia.
A gente pensa em livros. Porém, entre o ato de se escrever, o esforço de um autor, seja ele encarnado ou desencarnado, no caso específico das irmãs Baudin, por exemplo, né? Ou no caso específico das mãos abençoadas de Chico Xavier, entre o esforço do médium de retransmitir para o plano físico o que o autor desencarnado quer dizer, existe um outro elemento, que é o olhar do leitor. É a maneira como ele lê. É a maneira como ele assimila o ensinamento escrito, como ele faz uma triagem segundo os seus valores, segundo os seus anseios e segundo, sobretudo, os seus caprichos. E transforma isso em justificativa ou respaldo para ações que nem sempre correspondem com aquilo que foi orientado. Isso é a história do cristianismo, é isso. Quando a gente pensa em todos os abusos, os excessos cometidos durante o período medieval, durante o início do período moderno, quando a gente pensa nos abusos que são realizados hoje, são frutos, são resultado de uma leitura, são resultado de uma casuística, de uma maneira de ler, se apropriar da leitura, torcê-la segundo os caprichos pessoais e justificar a própria atitude ou a própria ação com ela. Foi o que a gente discutiu a semana passada. Tá certo isso? Vamos avançar para o versículo de hoje? Bom, Jesus se volta para esses fariseus e fala, olha, isso que os meus discípulos estão fazendo nem é censurável. Davi e os seus companheiros fizeram algo que talvez fosse censurável, segundo os padrões, né, da tradição de conduta do rabinato, e ninguém fala nada. Davi, o rei Davi, talvez tenha feito isso. E aí ele faz menção a uma passagem que está no livro de Samuel, que nós vamos recorrer hoje ao ler o versículo 4. Tá? Então Jesus fala para os fariseus, como entrou na casa de Deus, no caso Davi, e comeram os pães da apresentação, o que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Então Jesus está dizendo para os fariseus, como é que então Davi, o rei Davi, o maior rei da tradição hebraica na antiguidade, como é que ele e os companheiros dele entraram dentro do templo e comeram do pão sagrado? Isso está lá no livro de Samuel. E ninguém fala nada. E vocês estão pegando no pé dos meus discípulos que estão comendo espigas, grãos de uma plantação, coisa que é lícita, coisa que é permitido fazer. Então, por que se é para censurar meus discípulos, vocês vão ter que censurar Davi e os companheiros dele também? Aloísio, mas eu não conheço essa passagem. Eu entendi o que Jesus está querendo dizer, por que ele lança a mão dessa passagem no livro de Samuel, mas eu não conheço a passagem. Vamos conhecer então? Conhece, Leandro? Não, imagino que muitos não conhecem. Tá? A questão é a seguinte. Davi era um pastor de ovelhas. E aí, num contexto, na situação do conflito, o famoso conflito entre os judeus, entre os hebreus e os filisteus, ele se torna um herói de guerra. Ele consegue derrotar num combate, num duelo, lá o maior guerreiro do povo filisteu, que era o Golias. Isso aí todo mundo conhece essa história, né? Com a pedrada, com a funda, né? Ele gira lá a funda e acerta com a pedrada, o Golias derrota. Em função disso, ele se torna um personagem importante do exército do rei Saul, um general. Só que uma coisa curiosa, esse general do rei Saul, que era Davi, se torna mais popular e mais querido pelo povo que o próprio rei Saul. E aí rola uma coisa muito comum nessas situações, muitos de nós já vivemos isso até no emprego, que é o popular ciúme, a dorzinha de cotovelo. Então o rei Saul tinha uma antipatia por Davi muito grande, um ódio mesmo. O rei Saul detestava Davi. Era uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que ele precisava do Davi,
O Davi era o herói de guerra, era em função do Davi que Israel começou a ter hegemonia na região, e isso aumentava o prestígio do próprio rei, né? A riqueza do próprio rei. Mas ele também não gostava de Davi, então ele vivia em conflito. E o Saul, ele era um pouco obsidiado, ele recebia um assédio assim, espiritual muito intenso, tinha umas crises de depressão profunda, e às vezes se trancava e não queria ver ninguém. Certa ocasião ele estava com tanta raiva do Davi que ele pegou uma lança e tacou no Davi, né? E o Davi tinha um jeito curioso de acalmar o Saul, que Davi era um artista, né? Então ele pegava a harpa dele, a lira dele, tocava, e o rei Saul acalmava, olha só. Era tipo uma coisa, né, do flautista de Hamelin, né? Conduzindo os ratos, né? Então a música do rei Davi acalmava os nervos do Saul, que detestava ele. Bom, mas teve uma ocasião que o caldo entornou e o Saul falou, eu vou matar esse Davi, agora eu mato ele. É, uma coisa terrível assim, né? Eu te odeio, mas não te largo, né? E aí o rei Saul falou assim, eu só vou ter paz quando eu matar esse Davi, que ainda não era rei, né? Só vou ter paz quando matar ele. E falou, Davi, ó, eu vou te matar. O próprio filho do rei Saul, Jonatã, fala pro Davi, ó, foge que meu pai tá doidão da cabeça. Dessa vez ele vai te matar mesmo. E aí o Davi não tem o que fazer. Ele pega os homens de confiança dele, os companheiros mais próximos, vão prestando atenção nesses detalhes. Rei Davi, acompanhado dos companheiros diretos, foge. E ele foge, já estava lá no 3º dia de fuga, fugindo das tropas do rei Saul, que tinham uma ordem para pegar o Davi e matar ele, com fome. E aí ele chega até, ainda não tinha o templo, né? Então era o tabernáculo, era a tenda, né? Ele encontra com um sacerdote chamado Aimeleque, isso é narrado lá no livro de Samuel. E fala, nossa senhora, já sei o que nós vamos comer, fala para os homens dele. O pão da proposição. O que é o pão da proposição? Dentro do templo, ou dentro do tabernáculo também, o tabernáculo antes do templo, era uma tenda, né? Existia o Santo dos Santos, aquela região mais santa. Ali só entrava o sumo sacerdote, né? E dentre as coisas sagradas que se encontravam no Santo dos Santos, estavam 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel, 12 pães. O número 12 nós já estudamos aqui no miudinho, que é o correspondente em hebraico ao Lamed. E o Lamed é uma letra que, além da sua fonética, também guarda um significado. Ela representa liderança, porque é um cajado, é o desenho de um cajado, o cajado do pastor. Então os pães representam a liderança que essas 12 tribos possuem em relação à humanidade inteira. Então os 12 pães estão lá porque essas 12 tribos, a nação de Israel, é o pão que Deus oferece à humanidade inteira, né? É uma liderança pão, uma liderança que nutre, que alimenta, que apacenta. Tá certo? Mas esses pães, vocês não imaginaram que são pães eternos, né? Pão, o que acontece com o pão depois que fica velho? Mofa, né? Fica velho. Então, uma vez por semana, no sábado, o sacerdote vai lá, pega aquele pão que ficou velho, tira lá de dentro e coloca dentro do templo um pão quentinho, fresquinho, pãozinho novo. Luísio, e esse pão, o velho? Só os sacerdotes tinham permissão de comê-lo. Então era um pão de uma semana, mas era pão ázimo, viu, gente? Pão sem fermento, então é tipo um biscoitinho, água e sal, né? Então eles podiam comer esse pão, os sacerdotes podiam comer esse pão. O Davi, agora voltando para o Davi. O Davi falou, nossa, eu já sei o que nós vamos comer. Tem 12 pães lá, isso vai dar para a gente matar a fome. Cada um pega um pãozinho e vai dar para a gente matar a fome. Mas eu vou falar com um sacerdote conhecido meu, que ele vai arrumar esse pão para a gente. Aí chega o Aimeleque e fala, olha, eu estou precisando desse alimento. E o Aimeleque fala, olha,
fica meio desconfiado, né? Vocês estão fugindo? E o Davi, não estamos fugindo não. Nós estamos só viajando em jornada e estamos com fome. Aí o Amaleque falou, olha, até como você, o general, né? Tem essa possibilidade de você comer o pão. Você está a serviço de Israel, a serviço do povo de Deus. Só que tem um probleminha. São pães sagrados, não é qualquer pão. Então é importante que os seus homens não tenham tido contato com suas mulheres. Não podem ter tido relações sexuais, porque senão eles estão impuros, não podem comer o pão. Esse pão é sagrado. Aí o Davi pensa rápido, vamos prestando atenção nesses pensa rápido, porque isso tem a ver com isso de hoje. Ele pensa rápido, vem inspiração e fala assim, não, mas olha, ele ia falar fugindo, segurou a onda, né? Eu estou viajando já há 3 dias com esses homens, então eles não veem mulheres há 3 dias. Aí o sacerdote, então se eles estão sem mulheres há 3 dias, então pode. E aí o rei Davi, com seus homens, comem o pão do templo e matam a fome. Pão ázimo, né? O pão sagrado é o pão da proposição, né? Ou da apresentação. O pão da proposição. Era um pão ázimo porque ele é um pão sem fermento, né? Bom, então vamos prestar atenção. O rei dos reis de Israel, Davi, acompanhado de companheiros, possivelmente eram 12, não relata isso, mas eram 12, porque deu um pão para cada um. Sendo perseguidos, param para se alimentar. E aí esse rei vem inspiração, ele raciocina muito rápido, ele é muito perspicaz e consegue encontrar uma brecha que lhe permitiria comer esse pão com seus companheiros. Que brecha é essa? Número 1, era o dia de trocar o pão mesmo. Então esse pão tinha que ser comido naquele dia realmente. Número 2, eles poderiam comer porque estavam ao serviço de Deus. Número 3, e estavam puros porque estavam viajando há 3 dias, não tinham contato com mulher. Tudo isso Davi pensou rápido. A gente pensa rápido, às vezes, e a gente fala assim, de onde veio essa ideia? Acontece com vocês? Uma situação assim que a princípio não teria sua saída. Aí de repente vem aquela saída. De onde vem isso? Insight, né? De onde vem isso? Se verticalizar vem do alto. Olha que importante. Jesus, sobretudo no Evangelho de Mateus, o tempo inteiro, o autor ele busca fazer essa associação entre a figura de Jesus e a figura de Davi. Jesus, pela genealogia de Lucas, por exemplo, pela genealogia de Mateus, ele é descendente de Davi, do rei Davi. Ele nasce em Belém, que era a cidade do rei Davi. E é a cidade do pão, né? Beit-Lehem, né? A casa do pão, né? Então Jesus, ele constantemente tem a sua imagem associada à figura do rei Davi, porque é o rei sábio, é o rei que conduz, é o rei que liberta Israel. Certo? A passagem vincula a figura dos discípulos à fome. E, consequentemente, as tais espigas. Com o que se faziam? Bom, podia ser uvas, né? Podiam ser grão de bico, mas era especificamente grão de centeio ou de trigo para se fazer pão. E eles estavam naquele momento sendo perseguidos, só que pelos fariseus. Assim como o rei Davi. Jesus pega tudo isso, põe no mesmo balaio, conecta, as sinapses todas acontecem, e ele fala, olha, tem uma historinha lá no livro de Samuel. E aí ele vincula a imagem dos 12 discípulos, as 12 tribos e os 12 pães da proposição. O fato de estarem naquele momento sendo perseguidos pela censura dos fariseus, tal qual
Davi era perseguido por Saul, pelo rei Saul. Logo, se Davi era perseguido pela inveja do rei Saul, subliminarmente Jesus está dizendo que os fariseus perseguiam ele e os discípulos por causa de quê? Inveja. Então ele ainda deu uma cutucadinha nos fariseus. E Jesus consegue fazer referências, achar brechas na lei para justificar o porquê que os discípulos podiam comer aquelas espigas, tal qual o rei Davi fez na ocasião, encontrando também brechas para poder justificar o porquê que ele e os companheiros poderiam comer o pão. Jesus estava inspirado naquele momento, foi inspirado pelo alto, no caso Deus, o médium de Jesus é o médium de Deus, né? Acima dele só Deus, tal qual Davi foi inspirado pelo alto. Pegamos isso tudo? Agora nós vamos começar o miudinho propriamente dito. Nossa, imagina o HD de Jesus funcionando? Que potência, hein? Inteligência extraterrestre. Uma inteligência de ET. Oi, Toizinho. O pão do espírito, né? Então, gente, tá claro até aqui a historinha? Por que Jesus pega essa passagem de Samuel para poder se safar da censura dos fariseus? Bom, agora nós vamos para o versículo, porque essa astúcia, essa perspicácia, essa sagacidade que Davi teve e que Jesus teve, só é possível em circunstâncias em que o Espírito encarnado está conectado com esferas superiores. No caso de Jesus, com esferas que a gente não pode supor. Nós não damos conta nem de imaginar. Só é possível em uma circunstância dessa. E o versículo está dizendo isso. Porque o versículo começa dizendo assim: como entrou na casa de Deus? Como entrou na casa de Deus? No caso, literalmente, a casa de Deus é a referência ao próprio tabernáculo, ao templo. Mas nós aprendemos aqui, ao longo de vários estudos, que casa está sempre ligada a quê? Casa mental, pensamento. Então, casa de Deus é o pensamento de Deus. Entrar na casa de Deus, entrar no pensamento de Deus, mergulhar no pensamento de Deus, é sintonizar-se diretamente com o alto, com Deus. E aí, quando você está na casa de Deus, quando você penetrou o pensamento de Deus, você raciocina com Deus. Você e Deus raciocinam juntos. Uma vez a Ju virou para mim e falou assim, a Ju tem acho que ela tem hora que ela fica meio alta, ele fala com ela, nem sei onde ela está pensando nessas viagens. Ela virou para mim e falou assim, amor, esse negócio do Mar Vermelho abrir é um negócio muito doido, como é que é isso? Não entra na minha cabeça. Você lembra disso? Como é que é esse negócio do Mar Vermelho? Aí eu falei, Ju, o que aconteceu no Mar Vermelho, embora a gente imagine as águas se abrindo, hoje não mais é possível pensar isso, pelo menos observar a olho nu, porque a oceanografia da região se modificou, né? Com as movimentações das placas tectônicas, né? O recuo do mar e tudo mais. Mas no tempo de Jesus, aliás, no tempo de Moisés, se imagina, a geografia bíblica imagina que havia uma parte do Mar Vermelho que durante uma época do ano a maré baixava tanto que era possível atravessar assim com água na cintura. É uma longa caminhada até você chegar na Península Arábica, mas era possível. Só que você tinha que saber o lugar. Então Moisés
com as tribos todas, então era muita gente, não era, sendo perseguido pelo exército do faraó. De repente Moisés para, um faraó atrás, aquela multidão com ele, e o povo assim, e agora? E à frente, o Mar Vermelho. E agora? Ô Moisés, como é que a gente sai dessa? Sabe o que Moisés fez? O que a gente nunca faz quando está numa enrascada. Fez uma prece. Ele fez uma prece, e ao fazer uma prece, ele entrou na casa de Deus. Aí, ó, o link, o Wi-Fi começou a funcionar, se conectou com o alto e veio uma vozinha de anjo e disse assim: Moisés, anda mais uns 2 quilômetros ao sul, que ali tem uma faixa de mar em que é possível caminhar, nessa época do ano. Foi assim que Moisés, que Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés. Você imagina que possivelmente foi assim. Mais ao norte, mais ao sul, né? Não dá para saber. Mas basicamente era isso. O que aconteceu é que a mediunidade de Moisés funcionou. E funcionou porque ele ofereceu campo, passividade para as altas esferas. E é assim que situações que pareciam situações perdidas se tornam situações possíveis, porque nós nos sintonizamos com o alto. Mas é preciso se sintonizar com Deus. Então nós vamos recorrer agora a um capítulo que eu já mencionei aqui várias vezes, mas é um clássico dentro da literatura de André Luiz. Esse capítulo é um capítulo clássico, é um capítulo que deve ser estudado e reestudado, que é a famosa palestra do Calderaro no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, A Casa Mental. Eu separei aqui 2 trechinhos, 2 frasinhas, em que o Calderaro começa a falar para o André Luiz sobre a tal metáfora que ele utiliza para expressar como, no mundo maior, para expressar como funciona um pensamento humano. Então o Calderaro diz para o André Luiz: olha, o pensamento humano é como se fosse uma casa com 3 pavimentos. Aquele pavimento mais térreo é justamente o pavimento que se liga às experiências pretéritas e, consequentemente, aos impulsos mais materiais ou mais primevos, mais primitivos, né? É aquela região em que o pensamento mergulha as experiências do passado, de existências anteriores, às vezes existências ainda no período prévio, anterior ao estado nominal. Os nossos instintos estão nessa região. Existe um pavimento do meio, que é o pavimento do presente, das experiências de hoje. É aquela área do consciente em que o pensamento lida com as questões do agora, do aqui e do agora. Normalmente, o Calderaro vai dizer que nós só nos movimentamos nesses 2 pavimentos. Nós vemos, né? Ou ora nós estamos recapitulando impulsos, tendências do passado, né? Do inconsciente, ou ora nós estamos simplesmente lidando, solucionando os problemas do agora, do presente. Pagar a conta, comer, lavar roupa. Raramente nós acessamos o 3º andar, que é o andar mais superior da casa mental. Raramente. Que andar é esse? Olha o que Calderaro vai dizer para o André Luiz. No o 3º andar, temos, aí entre aspas, a casa das noções superiores. Olha a expressão que o Calderaro utilizou. A casa das noções superiores. Que aqui no versículo Jesus chamou de casa de Deus. Olha como a Bíblia é profunda, gente.
Jesus, ao mesmo tempo que está relembrando uma passagem do livro de Samuel, ele está oferecendo material para no futuro a gente estudar André Luiz. No terceiro andar, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências, o topo, o pico, que nos cumpre atingir. Morro Alto. Morro Alto. A ideia do título do livro, quando eu pensei, era isso mesmo. O topo, as eminências, as culminâncias, os picos da nossa estrutura mental. A parte superior, a parte mais alta. A casa das noções superiores é a casa de Deus. Especificamente, o Santo dos Santos. A gente quase nunca visita aqui, essa região. Quase nunca, Luiz? Ah, acho que nunca. Não, visita. Quer ver? Né? Você está ali passando na rua, aí você vê um menininho dar a mãozinha para um idoso e ajudar o idoso a atravessar a rua. Quando você se fixa nessa cena e começa a nutrir e refletir, cogitar dentro desse padrão superior de como é bonito ser solidário, como é bonito ver uma criança sendo solidária, como é bonito um idoso se permitir ser auxiliado, sem resistência. Quando você começa a refletir sobre essas coisas, em qual andar da casa mental você está? No andar superior. Na casa de Deus. Na casa das noções superiores. Aí o caldeirado completa. No último andar, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. O ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, casamento, educação de filhos, convivência no emprego, atividade na casa espírita, exercício da cidadania na rua, em todas as situações, quando nós pegamos o ideal e a meta superior, que é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o ideal, é a meta superior. Quando a gente coloca isso como causa, como propósito primeiro, nosso pensamento está em Deus, está na casa de Deus. Se o Davi tivesse pensando, eu vou fugir coisa nenhuma, eu vou aproveitar que eu sou um grande estrategista, pegar esses 12 homens, eu vou dar um jeito de invadir aquele castelo e matar aquele Saul que eu resolvo que o problema é hoje. Em qual andar da casa ele estaria? Primeiro. Mas ele reagiu? Ele aceitou o duelo? O convite ao duelo? Falou, o quê? Eu vou evitar de eu morrer antes da hora? Vai que Deus tem uns propósitos bons aí para mim no futuro, e de quebra eu evito desse pobre coitado, desse perturbado, ainda ter um crime nas costas. E foge. Em qual andar, para qual andar ele se projeta? Ele não podia ter invadido o tabernáculo de assalto, tomado de assalto, roubado os pães? Não podia ter invadido a casa de alguém? Roubado a comida da casa de alguém? Mas não, ele fez uma prece, possivelmente fez uma oração, pediu inspiração para Deus. Senhor, me ajuda a lidar com essa situação difícil, a sair desse problema, mas de maneira que eu não fira nem prejudique ninguém. Pronto, está no terceiro andar da casa. Já pensou se a gente fizesse essa prece todo final de mês, quando a gente tira o extrato do banco? Né? Tira... Passou do 15º dia, então já está indo pro final. Aí já que, né, rapinha do tacho. Você puxa o extrato bancário e agora? Tem, né? Tem a conta, tem 2 cheques para cair ainda e não tem saldo. Normalmente, meu Deus! Não, não é essa prece desesperada, não. Você senta, chama a mulher, chama o esposo, fala, vamos fazer uma oração para vir a inspiração do alto? Se acalma, sereniza, e aí vem a inspiração do alto.
Isso aqui, ó. O ideal e as metas superiores. Oi, Iris. Entrar até o céu. Isso, a prece intercessória. Chega lá no Clarencio. Né? Acho que o Clarencio, não estou lembrado bem. Exatamente. Aquela prece intercessória desencadeia todos os eventos que vão se dar no livro Entre a Terra e o Céu. O André Luiz fala isso. Fala, olha, aquela prece, ali começou todo um movimento de socorro àquela família. A prece é uma menina de 15 anos, ela faz a prece, interessante que ela pede para a mãe, mas a mãe estava sem condição de ajudar, a mãe estava em desequilíbrio, desencarnada, mas em desequilíbrio. Aí a prece chega na colônia de onde ela saiu, no nosso lar. Acho que o Clarence estava dando uma aula, uma palestra, batem na porta os assessores e falam, chegou uma prece lá, você precisa ver essa prece. E aí o Clarence fala, não, vamos socorrer essa família. Olha que coisa espetacular, uma oração. Movimenta o céu, mobiliza o céu. É isso que Jesus está dizendo quando fala, o rei Davi entrou na casa de Deus. A passagem não diz, mas possivelmente foi o que aconteceu, porque Jesus e os discípulos estavam em oração permanente, perene. Então, possivelmente, os discípulos falaram, mestre, estamos com fome, nós não temos um tostão. Jesus meteu a mão no bolso. Ih, filho, também não tem, não. Mas vamos fazer uma prece aqui. Vamos fazer uma prece, e aí já veio, pode ali apanhar ali as espigas. Mas mestre, mas a gente pode, a plantação é nossa? Pode, porque no versículo tal, do capítulo tal, não tinha versículo nem capítulo, lá no livro tal está dizendo que você pode. Mas mestre, os fariseus, deixa os fariseus comigo, eu resolvo. Entenderam? É assim que vai se dando as coisas. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a estatura do nosso psiquismo. Tá? Em que altura ele está conseguindo tocar a mão. Está no teto? Tá, né? Em que andar da casa nós nos encontramos? Que equivale a dizer em que faixa vibratória a gente se encontra. Né? Por isso que, que coisa interessante, no livro Seara dos Médiuns, Seara dos Médiuns é um livro, é um manual de conduta do médium. E a gente fica imaginando que vai abrir o Seara dos Médiuns e vai encontrar uma irmã dizendo assim, chegar na casa espírita tantas horas, né? Não comer carne, tal, usar tal roupa, só roupa branca, não é nada disso. Seara dos Médiuns, Emmanuel fala da mediunidade no dia a dia. A mediunidade que se vive na hora que está fazendo o almoço. A mediunidade exercida no trânsito, dirigindo o seu carro. Por isso que tem uma mensagem lá que se chama faixas. Faixas, andares, camadas. E aí nessa mensagem o Emmanuel vai dizer assim, tanto quanto te vês compelido diariamente ao cotidiano a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Requisições espirituais que te cercam. Então, vamos supor que você trabalha no fórum. Então, você acorda de manhã, você pega, põe um terno, põe uma gravata, né? Põe um paletó, põe uma gravata, penteia o cabelo, faz a barba, né? Pega, né? Olha se tem gasolina no carro, se não tiver, se abastece e vai lá para o trabalho. São contingências da vida física, material. Porém, as contingências de natureza espirituais vão acontecer com essas concomitantemente, justapostas, ao mesmo tempo. Porque enquanto você dá um nó na gravata, você pode olhar para o lado e encontrar sua mulher limpando uma lágrima e chorando escondido, e você vai ter que perguntar, o que foi, bem? E ela, nada não. Opa, surgiu ali uma contingência espiritual. Aí você tem que ir para o serviço. Chega no serviço,
você encontra lá um chefe mal-humorado, gritando com todo mundo. As contingências de natureza espiritual, elas vão acontecendo junto. Aquele asseio, aquela preocupação que você teve com a aparência e higiene física, deve ter um correspondente de natureza psíquica. A asepsia da alma. E o meu espírito e minha casa mental se encontra em condição de atravessar esse dia? Você sai de casa com remela no olho, sem escovar os dentes, de pijama. Você vai para o trabalho assim? Os cabelos, né, dessa altura? Você vai? Não, você tem um cuidado com o corpo, né? Mas muitas vezes a gente sai para o serviço com um perispírito assim, cheio de remela, bafo de onça. E vai conviver com os outros. Seu perispírito está desagradável, né? Está causando desconforto, mal-estar, repugnância, aversão nas pessoas. Porque você não teve essa preocupação que o irmão está dizendo. Entrar na faixa das requisições espirituais. Opa, eu estou em condição de pôr o pé na calçada? Estou em condição de sair de casa? Não, então para tudo, deixa eu fazer uma oração. Fazer uma prece, faça uma leitura. O irmão continua. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental, de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo. Então eu sei que vai chegar sugestões na minha vida mental. Só que as sugestões que vão me atingir, elas vão subir à altura de quem enviou. Mas vão me alcançar se eu estiver próximo delas. Vocês entenderam? É que nem bateria antiaérea, né? Tem avião que voa tão alto que a bateria antiaérea não consegue acertar ele. Porque ele está muito alto. Agora, se ele baixar alguns pés de altura, alguns mil pés de altura, aí a bateria antiaérea derruba ele. Eu tenho que estar planando numa altura tal, seu Murilo, que aquilo que for disparo vindo de faixa inferior não me atinja. É aquela situação, você sai com um astral tão bom de casa, estou falando assim porque, né, a gente sai de manhã para trabalhar, que às vezes alguém te manda assim, uma resposta atravessada que você não percebeu. Aí eu preciso de um colega te cutucar e falar assim, você viu o que ele falou para você? E você fala, não. Porque você não tinha nem percebido. Aí outro, ele quis te dizer isso. Aí você fala, deixa ele. Mas isso não te ofende, não te magoa? Não. O seu colega que está vibrando na faixa inferior se sentiu afetado por aquilo. Você não. Você está lá em cima. Planando numa faixa superior. Através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, se entras na casa de Deus, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Se você está querendo entrar na casa de Deus, você sabe em que andar ela está. Para que andar você tem que subir. Se você quer vibrar e pensar e sentir com Jesus, você sabe que Jesus, está lá em cima. E Jesus não vai baixar o coxo na altura da nossa inferioridade. A gente aqui vai ter que ter fôlego para subir na altura da grandeza dele. Isso é esforço mental. Finalizando essa passagem com a bússola do Evangelho,
sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Nós sabemos muito bem que tipo de sentimento vibra numa faixa inferior e que tipo de sentimento vibra numa faixa superior. Nós não somos bobos. Nós já sabemos isso sim. Estou aqui sentado dentro do centro e começo a reparar que o fulano chegou atrasado. Nossa, como é que pode, né? Eu cheguei no horário, saí do serviço, me sacrifiquei. Fulano chega a hora que quer. Como é que desrespeito com a tarefa? Estou aqui pensando nisso. Se eu parar por um momento, sabe? Respirar fundo e falar, esse pensamento e esses sentimentos que eu estou nutrindo, eles estão em qual faixa? Em qual andar da casa mental? Porque eu posso estar dentro da casa espírita, mas não estar dentro da casa de Deus. Como qualquer igreja, qualquer templo. Eu posso estar dentro da casa espírita, mas não estar dentro da casa de Deus. E eu posso estar dentro de um prostíbulo. Eu posso estar dentro de uma boca de tráfego. E estar dentro da casa de Deus. Fechando. Qualquer lugar. Se eu estiver no terceiro andar da casa mental. Ó. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Deus vai estar lá dizendo assim, vem. Agora subir, porque Deus vai falar, vem, a gente vai estender os bracinhos, né? Que nem menino querendo cola. Fazer, me pega. Deus assim, sobe. Sobe. André Luiz na região de sofrimento lá. Ah, meu Deus, estou abandonado. Clarence estava ali do lado, assim. E o André Luiz não via. Na hora que o André Luiz fez aquela oração doida dele lá, ao Senhor, Criador da vida, né? Aí ele viu o Clarencio. Não é que o Clarencio correu para socorrer ele. O Clarencio estava lá. O que mudou foi a faixa vibratória do André Luiz. Passou a enxergar o benfeitor. Bom, já que a gente está falando de faixa, né? Tem uma passagem no livro Agenda Cristã, lição 48, que se intitulado Consulte o Bem. Agora nós vamos pegar tudo que nós falamos até agora, vamos ver a finalidade prática disso. Se você está com um problema tenso, complicado, ficar nervoso não vai resolver seu problema. Ficar irritado não vai resolver o seu problema. Sabe por quê? Olha o título da lição da Agenda Cristã. Consulte o bem. Para você consultar o bem, você tem que, né? Ó, evangelização, doutora Tatiana, né? É um telefoninho que vem do coração, que forma rapidinho a comunicação. A gente aqui na Terra, tão pequenininho, lá do outro lado, Jesus está na linha. Por isso, amiguinho, vê se não se esquece do telefoninho que se chama prece. Ah! Ainda lembro. E vou ter que ensinar o Francisco, né? Minha mãe não favorecia o meu estado vibratório, não, que eu vinha no chão de, né? No solavanco. Mas eu gravei, mãezinha. Então, se você não consultar o bem, não ligar pro call center lá do alto, falar assim, eu tô com um problema aqui, o que eu faço? Mas só vai dar linha, só vai dar conexão, vai dar link, se você levar seu padrão vibratório. Primeiro, se acalmando. E aí entra uma contribuição maravilhosa da tradição zen budista, né? Que é o ensinar a respirar. Primeira coisa que você faz é respirar. Vocês já perceberam quando a gente está nervoso, a gente respira de soquinho assim, né? Tipo mulher grávida, né?
Respira. Inspira. Solta o ar. Aí você vai se acalmando. Toma um copo d'água. Faz uma oração. Faz uma leitura. Dá um tempo. E aí, procura a solução do problema. Aí você faz uma conexão e fala assim, e agora? O que eu faço? Por isso que o Emmanuel, nessa lição Consulte o Bem, ele vai dizer assim: o maledicente desejará que você observe tanto quanto ele o lado desagradável da vida alheia. O maledicente vibra aqui. Se você atender o convite dele e começar a olhar para os erros dos outros, você vai estar vibrando na faixa dele. O discutidor guardará seu comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de todos. Uma pessoa que quer discutir, brigar com você, se você aceitar o convite à discussão, você vai vibrar na faixa dele. Lembre-se, contudo, de que você é você. Vocês já ouviram falar na expressão Maria vai com as outras? O tempo inteiro a gente é Maria vai com as outras. Maria vai com os outros. O tempo inteiro os outros nos arrastam a gente para a faixa vibratória onde eles estão vibrando. E a gente vai. E a gente vai. Você é você. Você tem força para resistir a esse arrastamento. Você não é todo mundo. Mas todo mundo vai, mãe. Mas você não é todo mundo. Você é você. Com tarefa original e responsabilidades diferentes. E pretende a felicidade real. Se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem. Se você é cristão, vibre como cristão. Se você tem propósitos superiores, recorra a esses propósitos superiores no terceiro andar da casa mental. Na casa das noções superiores. Na casa de Deus. Com Cristo e em todas as horas de sua vida. Aí a questão da otimização do tempo, né? Porque a gente, por enquanto, a gente tem momentos assim. Mas é de vez em quando. De vez em quando não resolve o problema de ninguém. Sabe? Mas de vez em quando eu penso no bem, eu vibro no bem, eu sinto bem. Mas de vez em quando não resolve o seu problema. Porque pode ser que você se veja numa enrascada, numa situação difícil, na hora em que você está com o padrão vibratório baixo. Aí pronto. Te pegou numa hora ruim. O problema, é por isso que o André Luiz chama de problema da sintonia na agenda cristã. É um problema da sintonia, um problema. Sintonia é um negócio perene. Aquela passagem que tem em Êxodo, né, de Moisés subindo a montanha. Deus fala para Moisés, sobe a montanha, sobe o Sinai e fica lá, permanece lá. Subir, todo mundo sobe. O negócio é permanecer. Subir, você canta um Tim Vanessa, você sobe. Né? Você lê um poema da Alta de Souza, você sobe. Aí acaba o poema, acaba a música. Aí você desce. O desafio nosso é subir e ficar. Então, noite de Natal. Noite de Natal, né? Quando passar esse vídeo, já vai ter passado o Natal. Noite de Natal. Aí reúne a família. Aí tem a hora do culto em família. Bom, a gente imagina que tenha, né? Culto em família. Aí alguém canta a música do Roberto Carlos. Aí canta a música de Jesus Cristo. Aí todo mundo chora, canta Ave Maria. Aí alguém lê um salmo. Aí todo mundo chora. Aí abraça uns aos outros. Aí vai para a mesa comer. Ô mãe, e aí o vinho, aí, né? Aí o vinho já... Ô mãe, esse peru seu aí ficou meio queimado. É claro que queimou. Vocês me chamam toda hora. Aí pronto. Aí acabou a festa. Aí vira...
Aí vira Brasil, né? Aí é bagunça. O problema é de todas as horas permanecer lá. Sobe e fica. Você sabe por que a gente faz a prece inicial na quarta-feira? Porque a gente não conseguiu manter a vibração da prece final da quarta passada. Daqui a pouco nós vamos fazer a prece final. Nós vamos ficar com, né? Vamos imaginar, todo mundo num padrão vibratório alto, certo? Se a gente conseguisse manter esse padrão vibratório a semana inteira, semana que vem a gente chegava aqui, sentava e estudar. Mas por que a gente tem que fazer? Cantar música, canta 3, 4 músicas, faz a prece inicial. Para ver se recupera, porque ao longo da semana a gente saiu da casa de Deus. Aí a gente tem que entrar nela de novo. Tá certo? Bom, aí para fechar, nós vamos lá para o livro Boa Nova, capítulo 19, Comunhão com Deus. Gente, o que acontece nesse encontro de Jesus com os fariseus, que faz com que Jesus leve a melhor, no debate teológico, Jesus, sabe, pega os fariseus, põe debaixo do braço assim, ó, embrulha eles. É porque Jesus estava em comunhão com Deus. Os fariseus, não. O que faz com que o rei Davi consiga se safar, se livrar da perseguição de Saul e ainda obter aquele favor do Aimeleque, do profeta, do sacerdote Aimeleque, é que ele estava naquele momento em comunhão com Deus. O Davi não conseguia manter muita comunhão, não. Ele tinha uns momentos lá de deslize dele. Mas nessa hora ele estava em comunhão com Deus. E no culto de Jesus com os apóstolos, na passagem do livro Boa Nova, capítulo 19, comunhão com Deus, os discípulos começam a discutir justamente dessa questão, sobre essa questão. Como é que se atinge a comunhão com Deus? Aí João faz a pergunta para Jesus: Mestre, como é que a gente faz para atingir a comunhão com Deus? Como é que a gente faz para entrar na casa de Deus? Na casa das noções superiores? E Jesus responde assim: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar, ou seja, eu já falei isso com vocês. Vocês lembram? Lembra, André? Lembra, Pedro? Lembra, Felipe? Aquele dia que nós subimos no morro, no monte, e que um de vocês falou para mim assim: Mestre, ensina-nos a orar. Então, no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu mundo íntimo. Ore no segredo do seu mundo íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Ore. Nós precisamos estabelecer na nossa vida um hábito muito saudável, que, conversando com a Ilha, ela me relatou que as irmãs, por exemplo, da congregação a que ela pertence, têm. E que você não precisa ser sacerdote, não precisa ser um homem ou uma mulher de vida religiosa para manter. Que é o hábito da oração diária, em momentos certos. Mas não como um ato mecânico. Como uma prece genuína. Acordar cedo para orar. Ter um momento seu de oração. Você vai, ó. Minha mãe, na casa dela, tem um quartozinho, eu brinco que fala que é o centrinho dela. O centro particular dela. É um quartinho onde ela faz costura e tal. Tem uma hora lá que você acorda de manhã, já o café, a mesa está posta. Cadê minha mãe? Aí, chego lá, ela está em oração. Um hábito saudável que minha mãe tem. Um lugarzinho lá, antes de ir para o trabalho, você vai para lá fazer uma prece sentida. As preces que derrama lágrima.
fazer uma leitura. Aí depois você começa o dia. Aí na hora do almoço, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas uma vez, gente, como diz a expressão da molecada, né? Eu peguei um frango, paguei um mico. Eu estava trabalhando, aí um colega meu, colega evangélico, me chamou para almoçar. Falou, Luiz, vamos almoçar junto hoje? Eu falei, vamos. Aí nós saímos do serviço, descemos, fomos para um restaurante, né? Comida aquilo, entramos na pista. Né? Eu estava numa fome, mas numa fome. Ele devia estar também, que estava desde cedo dando aula junto comigo. Eu peguei um prato, colocamos comida no prato, fomos para a mesa. Ele sentou na mesa, eu sentei na mesa, eu peguei o garfo. Na hora que eu fui partir o bife, que eu olhei para frente, ele estava assim. Aí eu pus o garfo na mesa, né, com aquela coisa assim. Aí ele pegou, falou, amém, Senhor. Pegou o talher, eu, amém. E eu fiquei numa sem graceza. Que não durou nem 2 minutos. E foi sincero, eu vi que ele estava lá. Aquela prece que franze o sobrancelho, né? Ou seja, a pessoa está sentindo a oração mesmo. Companheiro evangélico fez uma prece, eu espírita. Raposa velha do espiritismo já, né? Veterano quase. E eu não tinha o hábito de orar. Aí eu cheguei e contei para minha mãe, né, mãe? Falei assim, mãe, nossa casa é espírita, nós faz o culto uma vez por semana, mas nós não reza na hora de comer, né? Minha mãe, meu filho, vamos começar? Aí nós começamos um hábito. Sentar para comer. Às vezes a família não pode sentar junta para almoçar, mas quem sentar para comer faz uma... Bom que, né? Tem 3 preces na mesa. Mesmo um restaurante, por que não? Tem vergonha de fazer prece em público? Não, de arrotar você não tem vergonha, né? Mas de fazer prece em público tem. Faz uma prece. Fazer uma prece na hora da refeição. Então, olha, você já começou o dia, fez uma prece. Na hora da refeição, agradece a comida. Mas agradece o que tem. Não, de jeito nenhum. Não precisa ser longa, né? É uma prece sentida. Aquilo, oh, Senhor, obrigado pela refeição. Obrigado pelo lar que me acolhe. Pela manhã de trabalho que eu tive. E que eu possa ter a tarde, né? Boa, produtiva, proveitosa. Aí você vai para o trabalho. Passou a tarde, né? Aí quando você voltar do trabalho, olha só como eu estou fazendo aqui um cronograma. Você já ouviu falar numa coisa que é da tradição católica? Eu falei do irmão evangélico, eu falei tradição católica. A hora do Ângelus. Vocês sabiam que tem a hora do Ângelus nas colônias? No nosso lar? Aquela hora do pôr do sol? Na oração a Maria, os católicos têm oração a Maria. Não sei se ainda tem, tinha até no rádio, né? A hora do Ângelus. Aí ligava o rádio, a hora do Ângelus. Então aquele tardezinho, pôr do sol, você chegou do trabalho, 6 horas da tarde, antes de ir para a academia, ou né? Você pega, né? Ah, mas Luiz, eu saio do serviço, vou buscar meu menino. Tá, enquanto você espera ele vir, cara, a professora trazer ele, você está ali e faz. Onde estiver, faz a hora do Ângelus. Ô Senhor, obrigado pelo dia de trabalho, essa tarde foi tão proveitosa, que eu possa ter um bom descanso agora à noite. Aí à noite você vai para a academia, você vai fazer um cursinho, você vai lavar a louça, você vai fazer comida, você vai lavar roupa. Aí é a hora de dormir. Antes de dormir, uma leitura, se possível. Faz uma leitura de uma página espírita, cristã, escuta uma música salutar. Não vai ficar lá no... né? Deita na cama, pega o celular, aquele clarão. Aí fica lá, nossa, né? E aquelas luzes bombardeando os seus neurônios, né? Aí você vai, aí dorme com o celular na mão. Não é assim? Que prece bonita que você fez, né? Olha aqui, a atriz fulana de tal saiu da Globo, olha aqui. Não, o site é fuxico.com, fofoca.com, aí entra, olha só, ela não era boa atriz mesmo, né? A prece que você está fazendo antes de dormir. Aí no outro dia, estou precisando tomar um passe, tive um pesadelo terrível, né?
as trevas estão me atacando. Tá, certo. Isso. Essa hora a gente está orando com a colônia, né? Aí você vai estar em condição, como tem relatos do André Luiz, o Missionários da Luz relata, companheiros que depois que saem do corpo, vão trabalhar com os benfeitores, de madrugada. Mas lá relata também um caso, vocês vão lembrar desse caso, André Luiz, o companheiro, chega lá para buscar ele para o trabalho. Como é que estava? Uma situação terrível, né? Envolvido lá com umas entidades sofredoras. Por quê? Porque não cultuou o hábito da oração. E isso eu nem mencionei aquela oração de emergência, né? Tô lá no serviço, um colega sentiu inveja porque o chefe me elogiou e começou a me cutucar, e eu vi que o padrão vibratório do serviço baixou. Você corre, vai para o banheiro. Vai para o banheiro, tira lá um minuto de sabedoria, né? Um ideal espírita, um livrinho de bolso, faz uma leiturinha, faz uma oração. No longo do dia. É a prece de emergência. Mas esses momentos que eu mencionei, quando acorda, no almoço, no final da tarde, antes de dormir, isso é um hábito que a gente tem que ter. Pouca gente sabe, vou falar uma coisa bonita, a Ilha fica puxando a orelha, ele fala que eu falo demais nela, mas eu aprendo tanto com ela, né? Eu tinha pedido para ela fazer oração quando a gente ia lançar o Morro Alto. A gente ainda estava na fase de diagramação, pedi uma prece pro livro. Ela falou assim, tá, mano, eu vou fazer. Eu imaginei que ela ia sentar na frente do computador e escrever. Tolo, né? Ninguém escreve uma prece. Prece se faz. Então, um dia, 6 horas da manhã, eu recebo um áudio do WhatsApp. E ela falou assim, mano, acordei e fui para o meu momento de oração. Pus o celular do lado e gravei a prece que eu estava fazendo para o livro. É aquela prece que está lá no livro. Eu transcrevi e publicamos. Aquela é uma prece que a Ilha fez de manhã, em benefício do livro. A gente não tem esse... A gente acorda e já vai para o ralo. Já vai para o fight. Sem a armadura da fé, o escudo, o elmo, né, da esperança, como diz Paulo. Aí não tem jeito. E aí Jesus termina essa fala, essa orientação que ele dá para os discípulos, dizendo assim, olha que coisa maravilhosa, gente. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Cada criatura vai fazer a sua estradazinha para a casa de Deus. Erguendo em si mesmo, olha a passagem de hoje, o versículo de hoje. Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança. A casa de Deus. Você ergue a casa de Deus dentro de você e depois se abriga nela. Se acolhe dentro dela. Onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Aí a gente vai para a fase mais pontual do estudo de hoje. Quando você estiver dentro da casa de Deus, sobre a guarda de Deus, sob as asas de Deus, aí você vai saber interpretar a vontade dele dentro das circunstâncias. Porque a tradição rabínica diz o seguinte, existe uma lei escrita, a Bíblia escrita, e existe uma Torá, uma tradição não escrita, que é a Torá aplicada. Então, lá no texto bíblico diz tal coisa. Aí na situação prática da vida, cotidiana da vida, aí é o que você aprendeu ou que a inspiração te diz para fazer. A situação prática, real. Você pega o texto escrito, entra na casa de Deus, medita, recebe a orientação de Deus, interpreta a circunstância e sabe lidar com ela. E aí vem as situações inusitadas. Meu amigo Rodrigo Melo, lá do Recife, ele citou uma passagem de um livro assim, chama A Alma Imoral. É do Newton Bonder. É um rabino, sim, extraordinário, brasileiro, né, que ganhou
evidência no mundo inteiro, dentro do judaísmo, grande escritor. Esse livro dele, A Alma Imoral, é um livro que às vezes é um pouco indigesto, que ele vai lidar com a questão do pecado, com a maneira como a gente interpreta o que é pecado e o que não é. Teve uma peça de teatro baseada nesse livro, fez muito sucesso, né? Passou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e muita gente não entendeu direito. Tem gente que torce o nariz para o livro. Mas essa passagem que o Rodrigo lembrou do livro, é uma passagem assim, que cai como uma luva para hoje. Olha que texto lindo, gente. Há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. E aqui a gente vai vendo o Newton Bonder, ele vai fazendo a estrutura quiasmática, né, em X, invertendo as frases, né, os versos, aliás. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e quando a desobediência representa respeito. Joana de Cusa com seu filho. A autoridade romana vira para Joana de Cusa e fala assim: nega o Cristo. Ela obedece? Não. Ali ela foi desobediente. Mas essa desobediência representa respeito. Em outras situações, obedecer é uma forma de respeito. Luiz, e como é que eu sei discernir? Entra para a casa de Deus, você vai saber como. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Porta estreita e porta larga. Luiz, um grande dilema para os jovens. Eu estou vendo sua menina, Ana Paula, né, os jovens, a Janaína. Como é que eu saio à noite para passear, à noite, no sábado, no domingo? Como é que eu vou para passear com meus colegas e sei o que é a porta estreita e o que é a porta larga? Vai passear com seus colegas, mas abrigado na casa de Deus. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Aos olhos de Pilatos, Jesus era um traidor. Aos olhos, né, dos sacerdotes todos, Jesus era um traidor. Um traidor dos homens, mas leal a Deus. Este olhar é o da alma. Então, todos nós viveremos situações complexas, situações desafiadoras, que vão desafiar a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso bom senso, a nossa capacidade de lidar com o difícil, lidar com o problemático. Nessas situações, só tem uma maneira de discernir bem, discernir com acerto. Se eu lançar a mão da prece, da oração, entrar dentro da casa de Deus e deixar Deus orientar os meus passos. Senão, eu vou agir por conta própria, e aí, agindo por conta própria, eu vou ter que colher aquilo que eu semeei. Que pode ser algo positivo, mas pode ser algo negativo. Tá bom, gente? Então, até a semana que vem. O corrupto tem mãe. O traficante tem mãe. O assassino tem mãe. Alguma mãe chora por ele, ora por ele, de algum lugar.